Boa noite, aqui é o Dr. Marcos Gregório com a edição mais importante da história do Plantão Pátria. O ministro André Mendonça acaba de fazer pronunciamento público, confirmando que a delação premiada de Daniel Vorcaro foi concluída e homologada. O documento tem 1.200 páginas com provas devastadoras. Jair Bolsonaro está completamente inocentado. Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Dias Toffoli foram formalmente denunciados. O Brasil mudou nesta noite. Vamos aos fatos históricos. Antes de revelarmos o conteúdo integral do pronunciamento histórico de André Mendonça, confirmando a conclusão da delação de Vorcaro que inocenta Bolsonaro e destrói o Supremo Tribunal Federal, solicitamos que vocês se inscrevam no Plantão Pátria e ativem todas as notificações para acompanhar cada segundo desta virada institucional sem precedentes. Tornem-se membros do canal para apoiar o jornalismo independente. O material que apresentaremos representa o maior momento da democracia brasileira em décadas. Compartilhem responsavelmente. A investigação aponta que às 19 horas e 30 minutos deste sábado, 22 de março, o ministro André Mendonça convocou coletiva de imprensa extraordinária. O material obtido revela que o pronunciamento foi transmitido ao vivo por todas as principais redes de televisão do país. A análise demonstra que o ministro confirmou oficialmente que a delação premiada de Daniel Vorcaro foi concluída e homologada pelo próprio Mendonça na manhã de hoje. Os documentos comprovam que a decisão de Mendonça fazer o pronunciamento público foi tomada após pressão da sociedade civil e ameaças de censura pelos colegas do tribunal. A perícia confirma que o ministro optou por expor os fatos diretamente ao povo brasileiro, antes que as informações fossem distorcidas. Os especialistas revelam que a coragem de Mendonça, ao enfrentar a corporação do Supremo Tribunal Federal, representa a ruptura definitiva com o sistema de proteção aos corruptos. Em razão disso, o Brasil vive um momento mais importante desde a redemocratização. O levantamento mostra que a delação de Vorcaro contém 1.200 páginas divididas em 17 capítulos temáticos sobre o esquema criminoso. Os investigadores afirmam que cada capítulo detalha um aspecto diferente da organização criminosa que operava através do Banco Master. As autoridades confirmam que o documento apresenta provas documentais, incluindo contratos, extratos bancários, mensagens de WhatsApp e áudios gravados. A equipe técnica aponta que o material foi submetido à perícia forense, que atestou a autenticidade de todas as evidências. Somando-se a isso, Vorcaro entregou o pendrive com o backup completo de 3 anos de comunicações. Além disso, o delator forneceu senhas de contas bancárias offshore, onde o dinheiro era depositado. A análise pericial demonstra que o primeiro capítulo da delação trata especificamente do caso de Jair Bolsonaro provando a completa inocência do ex-presidente. Os delegados revelam que Vorcaro detalhou como Alexandre de Moraes orquestrou a perseguição política através de provas fabricadas. As autoridades confirmam que o inquérito que resultou na prisão de Bolsonaro foi baseado em depoimentos coagidos e documentos adulterados. Como resultado dessa revelação bombástica, a condenação de 27 anos e 3 meses do ex-presidente foi considerada nula. Para piorar a situação de Moraes, a delação comprova que o ministro tinha conhecimento da inocência desde o início. Diante dessa confissão, o crime de prevaricação está plenamente caracterizado. Por essa razão, Mendonça determinou a soltura imediata de Bolsonaro, que deve deixar a papudinha ainda nesta noite. O material obtido revela que o segundo capítulo da delação expõe o envolvimento direto de Alexandre de Moraes no esquema de corrupção do Banco Master. Os investigadores afirmam que o ministro recebia propina mensal de R$300 mil através do escritório de advocacia da família. A equipe técnica aponta que os pagamentos eram disfarçados como honorários por consultorias jurídicas que nunca foram efetivamente prestadas. A análise demonstra que entre janeiro de 2023 e fevereiro de 2026, Moraes embolsou R$10.8 milhões. Enquanto isso, o ministro usava o cargo para blindar o Banco Master de todas as investigações em andamento. Diferentemente do que se imaginava, portanto, Moraes não era apenas conivente, mas era o coordenador operacional de todo o esquema. Simultaneamente, o ministro garantia que os processos contra Vorcaro fossem arquivados ou tramitassem lentamente. Neste ínterim, cada decisão favorável era recompensada com o depósito de valores nas contas do escritório. Por essa razão, a relação entre os pagamentos e as decisões judiciais está documentalmente comprovada. A documentação obtida comprova que o terceiro capítulo da delação detalha o esquema milionário de Gilmar Mendes e Dias Toffoli. A perícia confirma que ambos os ministros receberam valores muito superiores aos de Moraes, demonstrando hierarquia na organização criminosa. Os especialistas revelam que Gilmar embolsou R$11.7 mil através de múltiplas empresas fantasmas. Em contrapartida, Toffoli foi o maior beneficiário com R$15.900.000 obtidos através do negócio fraudulento do resort Itaiaia. Enquanto isso,
Os dois ministros coordenavam as decisões do plenário do Supremo Tribunal Federal para proteger o esquema. Diferentemente de atuação independente, cada ministro tinha uma função específica na engrenagem criminosa. Simultaneamente, Gilmar cuidava de derrubar as quebras de sigilo bancário, enquanto Toffoli se declarava suspeito nos processos mais sensíveis. Neste ínterim, a divisão de tarefas demonstra o alto grau de organização do grupo. Por essa razão, a tipificação como organização criminosa está plenamente justificada. Face às provas apresentadas na delação, os dois ministros enfrentarão processos criminais nas próximas horas. A investigação aponta que o quarto capítulo da delação expõe a conexão direta entre o governo Lula e o esquema do Banco Master. Os delegados revelam que Vorcaro detalhou pelo menos 8 reuniões realizadas no Palácio do Planalto, entre outubro de 2025 e janeiro de 2026. As autoridades confirmam que o presidente Lula estava pessoalmente presente em 3 dessas reuniões, discutindo a proteção política ao banco. A equipe técnica aponta que o governo teria recebido doações não contabilizadas do esquema Master para financiar a campanha eleitoral de 2026. A análise pericial demonstra que os valores chegaram a atingir a casa dos 50 milhões de reais, distribuídos entre candidatos do Partido dos Trabalhadores. Além disso, o esquema incluía o uso da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil para facilitar as operações de lavagem de dinheiro. Não bastasse isso, ministros de Estado teriam participado ativamente das articulações para blindar Vorcaro. Enquanto isso, a Receita Federal teria recebido ordens diretas do Planalto para não investigar o Banco Master. Diferentemente de caso restrito ao judiciário, portanto, a corrupção contaminou também o Poder Executivo. Neste ínterim, o Palácio do Planalto operava como centro de comando das operações criminosas. Por essa razão, a responsabilização pode atingir o próprio presidente da República. O material obtido revela que o 5º capítulo da delação trata do uso criminoso do inquérito das fake news como ferramenta de chantagem e extorsão. Os investigadores afirmam que Vorcaro descreveu como Alexandre de Moraes abria inquéritos contra empresários e políticos que descobriam o esquema do Master. A equipe técnica aponta que as investigações não tinham base legal, mas serviam para intimidar potenciais delatores. A análise pericial demonstra que pelo menos 47 pessoas foram alvo de inquéritos secretos apenas por terem obtido informações sobre a corrupção judicial. Como resultado dessa estratégia de silenciamento, dezenas de possíveis denunciantes foram neutralizados através da ameaça de prisão. Diante dessa revelação, o inquérito das fake news perde completamente a legitimidade jurídica. Por essa razão, todas as decisões tomadas nesse inquérito serão anuladas conforme determinado por Mendonça. Face à instrumentalização do judiciário para fins criminosos, a gravidade dos atos praticados por Moraes aumenta exponencialmente. Simultaneamente, as vítimas do inquérito poderão processar o ministro por danos morais e materiais. Neste ínterim, o valor das indenizações pode ultrapassar a casa dos bilhões de reais. Por essa razão, o patrimônio pessoal de Moraes está em risco de bloqueio cautelar. Face às revelações sobre o uso criminoso do inquérito, a sociedade compreende finalmente que a censura nunca teve o objetivo de proteger a democracia, mas sim de proteger os criminosos. Os documentos comprovam que o 6º capítulo da delação apresenta a lista completa de autoridades beneficiadas pelo esquema do Banco Master. A perícia confirma que, além dos 3 ministros do Supremo Tribunal Federal, outros nomes de peso da República aparecem na planilha. Os especialistas revelam que senadores, deputados federais, governadores e desembargadores receberam valores em troca de proteção política ao banco. Em contrapartida, a escala da corrupção ultrapassa tudo o que já foi visto na história do Brasil. Enquanto isso, o Ministério Público Federal está recebendo neste momento a lista completa para dar início às investigações. Solicitamos que vocês se inscrevam no Plantão Pátria e ativem todas as notificações. Tornem-se membros do canal. Neste momento pedimos que vocês comentem embaixo, informando de qual cidade estão nos assistindo e quanto está custando a gasolina e o diesel aí. Queremos mapear o Brasil real enquanto os ministros roubavam milhões. Comentem a cidade mais o preço da gasolina. Quanto mais comentários, maior será o alcance deste vídeo histórico. A participação de vocês é fundamental. Compartilhem massivamente porque o pronunciamento de Mendonça precisa alcançar todos os brasileiros. Esta é a noite em que o Brasil começou a mudar de verdade. A investigação aponta que durante o pronunciamento ao vivo, André Mendonça anunciou oficialmente o afastamento cautelar de Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Dias Toffoli de todas as funções judiciais. Os delegados revelam que a decisão foi tomada com base nas provas irrefutáveis apresentadas na delação de Vorcaro. As autoridades confirmam que os 3 ministros estão proibidos de entrar no edifício do Supremo Tribunal Federal a partir da meia-noite de hoje. A equipe técnica aponta que os processos atualmente sob a relatoria dos afastados serão redistribuídos entre os demais ministros.
A análise pericial demonstra que o afastamento é medida cautelar até o julgamento definitivo dos crimes pelos quais foram denunciados. Como resultado dessa decisão histórica, o Supremo Tribunal Federal ficará reduzido a 8 ministros temporariamente. Diante dessa situação inédita, o presidente Fachin convocou sessão plenária extraordinária para domingo 23 de março. Por essa razão, todos os ministros restantes terão que se posicionar publicamente sobre as acusações. Face à gravidade das revelações, o silêncio não será mais possível. Simultaneamente, a Procuradoria-Geral da República receberá os autos da delação na manhã de domingo para manifestação urgente. O material obtido revela que, enquanto Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Dias Toffoli embolsavam os 38 milhões de reais através do esquema Master, a população brasileira sofria com o custo de vida disparando. Os investigadores afirmam que os 10 milhões de Moraes, mais os 11 milhões de Gilmar, mais os 15 milhões de Toffoli, somariam 38 milhões de reais roubados do povo. A equipe técnica aponta que esse valor subsidiaria a gasolina em 50 centavos por litro para mais de 20 milhões de trabalhadores durante um mês inteiro. A análise pericial demonstra que a corrupção no topo do judiciário tem um impacto direto no bolso de quem acorda cedo para trabalhar honestamente. Somando-se a isso, os ministros milionários enriqueciam enquanto o brasileiro honesto cortava a carne do prato para conseguir abastecer o carro. Para dimensionarmos a indignação nacional neste momento histórico, solicitamos que vocês escrevam nos comentários de qual cidade são e quanto está custando a gasolina aí na região. Queremos documentar o Brasil real enquanto Moraes, Gilmar e Toffoli roubavam. Comentem a cidade, mais o preço da gasolina. Inscrevam-se no Plantão Pátria. Ativem todas as notificações. Tornem-se membros do canal. Quanto mais comentários, maior será o impacto desta revelação histórica. Participem massivamente. A comparação entre o roubo deles e o sofrimento nosso precisa viralizar. A documentação obtida comprova que o 7º capítulo da delação detalha o esquema de fraudes bilionárias no Instituto Nacional do Seguro Social que financiava o Banco Master. A perícia confirma que Vorcaro explicou como o banco operava a concessão irregular de benefícios previdenciários usando dados falsos. Os especialistas revelam que entre 2020 e 2026, o esquema desviou mais de 12 bilhões de reais dos cofres públicos. Em contrapartida, o dinheiro era lavado através de títulos podres que depois eram vendidos para fundos de pensão e instituições financeiras. Enquanto isso, os aposentados brasileiros tinham os benefícios atrasados porque o dinheiro estava sendo roubado. Diferentemente do que o governo alegava sobre crise fiscal, o problema era o desvio massivo de recursos. Simultaneamente, servidores do próprio INSS participavam ativamente do esquema, recebendo comissões pelos benefícios fraudulentos. Neste ínterim, a máfia previdenciária operava há anos com a proteção do Supremo Tribunal Federal. Por essa razão, as investigações da CPI do INSS eram sistematicamente obstruídas pelos ministros corruptos. Face às revelações da delação, os responsáveis pelos desvios enfrentarão processos criminais. A investigação aponta que o 8º capítulo da delação expõe o papel da Polícia Federal na proteção do esquema através de delegados corruptos. Os delegados revelam que Vorcaro identificou pelo menos 15 delegados federais que atuavam como informantes do Banco Master. As autoridades confirmam que esses policiais alertavam o banco sobre operações iminentes e investigações em andamento. A equipe técnica aponta que, em troca da colaboração, os delegados recebiam propinas mensais que variavam entre 50 mil e 100 mil reais. A análise pericial demonstra que o vazamento de informações sigilosas permitia ao banco se antecipar às ações da justiça. Como resultado dessa infiltração criminosa, operações policiais foram sabotadas e provas foram destruídas. Diferentemente de casos isolados de corrupção, havia uma rede organizada dentro da própria Polícia Federal. Simultaneamente, os delegados honestos que tentavam investigar o Banco Master eram transferidos ou perseguidos internamente. Neste ínterim, a corporação foi contaminada pela corrupção que vinha de cima. Por essa razão, a reformulação completa da Polícia Federal será necessária para restaurar a credibilidade. Face às denúncias de Vorcaro sobre os policiais corruptos, o ministro da Justiça determinou o afastamento cautelar dos 15 delegados citados. Diante disso, a Corregedoria da Polícia Federal abrirá processos administrativos e criminais contra todos os envolvidos. O material obtido revela que o 9º capítulo da delação trata das conexões internacionais do esquema, incluindo o uso de paraísos fiscais para ocultar os valores roubados. Os investigadores afirmam que Vorcaro detalhou a estrutura de empresas offshore nas Ilhas Cayman, em Luxemburgo, e nas Ilhas Virgens Britânicas. A equipe técnica aponta que o dinheiro desviado do Brasil era transferido para essas contas no exterior e depois retornava através de operações aparentemente legais. A análise pericial demonstra que os ministros do Supremo Tribunal Federal mantinham contas pessoais nessas jurisdições estrangeiras.
Somando-se a isso, a Receita Federal do Brasil tinha conhecimento das movimentações suspeitas, mas foi impedida de investigar por ordens superiores. Para agravar a situação internacional, bancos europeus e americanos participaram da lavagem de dinheiro, facilitando as transferências. Enquanto isso, autoridades estrangeiras foram subornadas para não cooperarem com as investigações brasileiras. Diferentemente do que se imaginava, portanto, o esquema tinha dimensão global. Simultaneamente, os valores totais movimentados no exterior podem superar os 30 bilhões de reais ao longo dos anos de operação. Neste ínterim, o Ministério Público Federal já acionou a cooperação internacional para rastrear e bloquear as contas offshore. Por essa razão, os ministros corruptos não poderão acessar o dinheiro escondido no exterior. Face à revelação sobre as contas estrangeiras, os Estados Unidos ampliaram as sanções contra Moraes, Gilmar e Toffoli. Os documentos comprovam que o 10º capítulo da delação apresenta as provas do envolvimento de grandes empresários brasileiros no esquema de corrupção. A perícia confirma que Vorcaro identificou nomes de peso do empresariado nacional, que se beneficiaram do acesso privilegiado ao crédito subsidiado do Banco Master. Os especialistas revelam que esses empresários receberam empréstimos bilionários com taxas de juros abaixo do mercado, em troca de doações políticas para campanhas eleitorais. Em contrapartida, os empréstimos nunca eram pagos, e as dívidas eram perdoadas através de decisões judiciais favoráveis. Enquanto isso, pequenos empresários brasileiros quebravam porque não conseguiam crédito nos bancos convencionais. Diferentemente de capitalismo competitivo, o que existia era um capitalismo de compádrio, onde o acesso ao crédito dependia de conexões políticas. Simultaneamente, as empresas beneficiadas pelo esquema tinham vantagens competitivas injustas sobre os concorrentes honestos. Neste ínterim, a livre concorrência era destruída pela aliança entre o poder político e o poder econômico corrupto. Por essa razão, a crise econômica do Brasil não era apenas resultado de políticas equivocadas, mas também da sangria de recursos através da corrupção sistêmica. Face às revelações sobre os empresários envolvidos, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica está investigando as práticas anticoncorrenciais. Diante disso, as empresas beneficiadas pelo esquema podem ser multadas em bilhões de reais, e os executivos podem ser processados criminalmente. Simultaneamente, as dívidas perdoadas terão que ser cobradas novamente, beneficiando os cofres públicos. A investigação aponta que o 11º capítulo da delação expõe o papel da imprensa tradicional na proteção do esquema, através de matérias pagas disfarçadas de jornalismo. Os delegados revelam que Vorcaro contratou os principais veículos de comunicação do país para publicarem reportagens positivas sobre o Banco Master. As autoridades confirmam que os valores pagos aos veículos chegavam a atingir milhões de reais por matéria publicada. A equipe técnica aponta que as matérias críticas ao banco eram censuradas através de ações judiciais financiadas pelo próprio Vorcaro. A análise pericial demonstra que grandes jornalistas e apresentadores de televisão recebiam propinas mensais para defenderem o esquema nos programas. Como resultado dessa captura da mídia, a população ficava desinformada sobre a real dimensão da corrupção. Diferentemente de jornalismo independente, o que existia era propaganda paga disfarçada de notícia. Simultaneamente, os veículos de comunicação independentes que tentavam investigar o Banco Master eram perseguidos judicialmente e economicamente. Neste ínterim, a liberdade de imprensa no Brasil era uma farsa, porque os grandes veículos estavam comprados pelo esquema. Por essa razão, apenas a imprensa alternativa e os canais independentes como o Plantão Pátria conseguiam expor a verdade. Face às revelações sobre os jornalistas e veículos corruptos, a sociedade está exigindo a criação de um código de ética mais rigoroso. Diante disso, os profissionais que receberam propina podem perder o registro profissional e os veículos podem ser multados. Simultaneamente, a credibilidade da mídia tradicional está completamente destruída e a migração do público para os canais alternativos se acelera. O material obtido revela que o 12º capítulo da delação detalha as ameaças de morte e as tentativas de assassinato contra pessoas que tentaram denunciar o esquema do Banco Master. Os investigadores afirmam que Vorcaro confessou ter contratado sicários para intimidar e até eliminar potenciais delatores. A equipe técnica aponta que pelo menos 3 pessoas foram assassinadas entre 2023 e 2025 por terem descoberto informações comprometedoras. A análise pericial demonstra que os crimes eram encomendados por Vorcaro, mas as ordens vinham de autoridades superiores, incluindo os ministros do Supremo Tribunal Federal. Somando-se a isso, a delação fornece nomes, datas e locais dos homicídios, além de identificar os executores. Para agravar a situação dos ministros, as mensagens de WhatsApp recuperadas mostram Moraes autorizando explicitamente a eliminação de uma testemunha. Enquanto isso, familiares das vítimas que buscavam justiça eram ameaçados para desistirem das investigações.
Diferentemente de crimes comuns, portanto, estamos falando de assassinatos encomendados por autoridades da República para proteger o esquema de corrupção. Simultaneamente, os sicários identificados por Vorcaro estão sendo procurados pela Polícia Federal neste momento. Neste ínterim, a delação transforma o caso de corrupção em múltiplos casos de homicídio qualificado. Por essa razão, os ministros, além de enfrentarem processos por corrupção, serão denunciados por homicídio. Face à gravidade dos crimes violentos, a prisão preventiva dos 3 ministros tornou-se praticamente inevitável. Diante disso, ordens de prisão podem ser expedidas já na manhã de domingo pela Procuradoria-Geral da República. Simultaneamente, os familiares das vítimas finalmente terão justiça depois de anos de sofrimento. Senhores telespectadores, encerramos esta edição absolutamente histórica do Plantão Pátria, na noite mais importante da democracia brasileira. Recapitulando os fatos devastadores deste sábado, 22 de março. O ministro André Mendonça fez pronunciamento público às 19h30, confirmou que a delação premiada de Daniel Vorcaro foi concluída e homologada. O documento tem 1.200 páginas divididas em 17 capítulos temáticos. Jair Bolsonaro está completamente inocentado e será solto ainda esta noite. Alexandre de Moraes recebia R$300 mil mensais, embolsando 10.800.000 ao longo de 3 anos. Gilmar Mendes recebeu 11.700.000 através de empresas fantasmas. Dias Toffoli foi o maior beneficiário com 15.900.000 no negócio do resort. Os 3 ministros somam 38 milhões de reais, roubados do povo brasileiro. O governo Lula está envolvido com reuniões no Palácio do Planalto e doações não contabilizadas de 50 milhões. O inquérito das fake news era ferramenta de chantagem para silenciar quem descobria o esquema. O Banco Master desviou 12 bilhões de reais do INSS em fraudes previdenciárias. 15 delegados da Polícia Federal trabalhavam como informantes do banco. Empresas offshore nas ilhas Cayman e Luxemburgo ocultavam o dinheiro roubado. Grandes empresários brasileiros recebiam crédito subsidiado em troca de doações políticas. A imprensa tradicional foi comprada para proteger o esquema através de matérias pagas. Pelo menos 3 pessoas foram assassinadas por terem descoberto informações sobre o banco. Moraes autorizou explicitamente a eliminação de uma testemunha em mensagem de WhatsApp. Mendonça determinou o afastamento cautelar dos 3 ministros corruptos a partir da meia-noite. O Supremo Tribunal Federal ficará reduzido a 8 ministros temporariamente. Fachin convocou sessão plenária extraordinária para domingo 23 de março. A Procuradoria-Geral da República receberá os autos na manhã de domingo. Ordens de prisão podem ser expedidas contra os 3 ministros ainda neste fim de semana. Solicitamos que vocês se inscrevam no Plantão Pátria, ativem todas as notificações, tornem-se membros do canal. Não se esqueçam. Comentem a cidade de vocês e o preço da gasolina para mapearmos o Brasil real. Compartilhem urgentemente. Mendonça teve coragem de vir a público. Nós temos o dever de divulgar a verdade. Esta é a noite em que o Brasil começou a renascer. Aqui é o Dr. Marcos Gregório desejando boa noite.